Boa noite, gente. Eu sou Laís, psicóloga, essa é Priscila, também psicóloga. Boa noite. E aí a gente decidiu gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre os aspectos emocionais que estão envolvendo a pandemia, né, do novo coronavírus. Porque é uma pandemia nova, é um vírus novo, e aí a gente precisa saber como lidar com isso. Só que como é algo novo, a gente não está preparado. Por ser novo nos assusta, nos dá medo, nos causa ansiedade, né? Só que a gente tem que levar em consideração que esse medo não é só negativo, né? O medo é importante porque ele também acontece para nos proteger. Tanto é que a gente pode até observar que pessoas que não estão com tanto medo assim do que está acontecendo acabam se colocando em risco e colocando em risco também pessoas ao seu redor. Então, o medo, ele tem essa questão da preservação da vida, né? Se a gente não tem medo diante de algo, a gente pode realmente se colocar em risco. Então, se a gente for pensar nessa perspectiva, né, da situação que a gente está passando, né, os sentimentos que estão presentes é justamente o medo, a ansiedade, o medo diante do que está acontecendo, e a ansiedade vem muito na perspectiva, né, quando pensamos em relação ao futuro, né, o que vai acontecer, o que está por vir. Então, esses dois sentimentos, eles estão muito presentes nesse momento, né, e principalmente em relação à ansiedade, quando ela vem acompanhada de pensamentos que são mais catastróficos, né, que são mais negativos. Uhum. Que é justamente esse pensamento de catástrofe que a Priscila está falando, é a questão de a gente pensar lá na frente e já avaliar esse futuro como sendo negativo, com a pior hipótese possível. E aí a gente precisa fazer um trabalho terapêutico, reestruturar a nossa cognição, pensar de um jeito mais adaptativo, né? Como é que eu posso já prever o futuro, me desgastar muitas vezes desnecessariamente, achar que eu vou enfrentar um problema que quando chegar lá no futuro não aconteceu. Então, de que adianta eu estar me desgastando no hoje? Então, eu tenho que manter minha atenção no aqui, no agora. O que é que eu posso fazer hoje para me prevenir desse novo vírus? É a questão da higienização, de me manter em casa, isolado, toda essa questão. E também ter um certo controle sobre esses pensamentos vai interferir na nossa ansiedade. Por que a gente precisa ter um controle melhor sobre nossa ansiedade? Porque ela pode também baixar, contribuir para baixar a nossa imunidade, né? Que aí vão ser liberados hormônios no na nossa circulação, que vai fazer com que essa imunidade baixe. Né? Então, é imprescindível que a gente também cuide da nossa saúde mental, além de estar higienizando as mãos, os objetos, essas coisas. Sim, e é justamente focar no dado de realidade que nós temos, né? Porque não é só pensar positivo, a ideia não é essa, porque nós não vamos entrar numa alienação de só pensar que tudo é flores, que realmente não é. Mas também não cabe a nós estar pensando só no negativo. Então é focar no dado de realidade, o que a gente tem hoje. Né? Sabemos que os números estão crescendo, né, de pessoas contaminadas. E a tendência é realmente crescer, tendo em vista que cada dia está surgindo alguns casos e novos exames estão aparecendo, né, em relação aos resultados. Porém, é isso que a gente tem hoje. Não adianta a gente ficar pensando como será o nosso futuro, se será extremamente negativo, se vai ter uma crise enorme. Bom, a gente não sabe. Entende? Então a gente tem que focar no agora, o que nós podemos fazer no nosso presente, justamente para não trazer uma ansiedade excessiva e que venha prejudicar a nossa vida diária, inclusive nessa quarentena. Amenizar esse sofrimento que muitas vezes a gente antecipa sem necessidade, né? Já baixa o sofrimento que a pandemia está causando. Sim. E aí uma coisa muito importante também que dá para perceber nas pessoas é uma necessidade de ter um controle da situação, onde muitas vezes perpassa os nossos limites, né? Como por exemplo, eu não poderia pegar as pessoas que estão na rua e colocar para dentro de casa, porque cada pessoa tem as suas necessidades e a gente sabe que nem todo mundo realmente está podendo ficar dentro de casa. Mas o que eu posso fazer? Aquilo que está dentro do meu controle, dentro dos meus limites. A gente só pode governar aquilo que cabe realmente a nós. Eu não posso controlar a vida do outro. E aí essa cobrança excessiva, ela vem trazer justamente o quê? Mais preocupação e mais ansiedade. Então, diante disso, o que é que eu posso fazer?
cuidar da higienização, né, organizar a minha vida diária, isso cabe a mim. Quando parte para o outro, o máximo que eu posso fazer é levar informação, né, mostrar para ele o que está acontecendo, quais são os cuidados que precisam ser feitos para preservar a vida do outro também. Mas se o outro vai fazer ou não, aí já não condiz mais no meu controle. Então a gente precisa ter essa noção para não ficar se cobrando de maneira excessiva. E aí uma coisa bem importante também, que eu acho interessante destacar, é a questão da incerteza também, que vem trazer muita preocupação. A incerteza em si, ela está muito aliada à preocupação, que está aliada no excesso de ansiedade. Se a gente parar para perceber, a nossa vida em si, ela é uma incerteza, né? A gente não sabe o que vai acontecer no nosso amanhã. Por mais que antes, né, de acontecer tudo isso, a gente tinha um planejamento, embora que tudo poderia ser modificado, mas a gente tinha uma rotina. Hoje, eu acredito que a vida de grande maioria das pessoas acabou se modificando. Então, a gente vive uma incerteza, né, constantemente. Porém, a incerteza ela não é negativa em si, como também não é positiva. Eu não tenho como dizer que o dia amanhã vai ser maravilhoso, mas eu também não posso dizer que o dia de amanhã vai ser extremamente ruim. Ele é neutro, eu não sei o que vai acontecer. Então, não cabe a nós realmente, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro, já começar a sofrer achando que vai ser ruim. É como a gente falou anteriormente, você precisa focar no agora. É aquela questão, um dia de cada vez. A gente não pode viver o dia 20 de abril estando no dia de hoje. A gente tem que focar no agora, que é justamente o que a gente tem, o nosso presente, para não causar todo o sofrimento que poderia ser desnecessário. E aí, pensando o que é que a gente poderia realmente fazer para estar vivenciando essa quarentena com mais qualidade de vida, né? Organizar uma rotina é essencial, porque se eu não tenho uma rotina organizada, minha vida fica toda desorganizada. Na verdade, eu preciso fazer uma reorganização da minha rotina, porque a minha rotina foi alterada, né? Então, o que é que eu tenho dentro de casa para fazer? Né? Arrumar a casa, preparar alimentos, fazer coisas novas, fazer um curso que eu estava procrastinando, sempre deixando para depois. Aproveitar o convívio com minha família, que eu sempre fico me queixando que eu não tenho tempo, então agora eu tenho tempo suficiente. Então tá na hora de começar a colocar em prática aquilo que eu sempre colocava para depois por não ter tempo, né? Usar as redes sociais para se aproximar das pessoas que está distante, que a gente não tem contato, não pode estar tendo contato por enquanto. Assistir filmes leves que vai trazer uma leveza e não filmes que vão deixar a gente ainda mais preocupados, mais tristes. E aí também é importante para as pessoas assim que estão mais preocupadas, né, estão com medo, estão ansiosas, é importante evitar um pouco do excesso de informação, né? Porque nós sabemos que quanto mais notícias negativas você consome, né, muito provavelmente sua ansiedade vai aumentar. Então tenta filtrar, tenta evitar realmente esse excesso de informação, né? A gente sabe que as informações elas tendem a mudar, né, de acordo com o que vai acontecendo. Mas assim, se você perceber a necessidade de ver alguma coisa, escolhe um momento do teu dia, né, para ver alguma informação, mas não fica a todo momento atualizando as coisas não, porque isso pode trazer mais apreensão, né? Como também, assim, como a Laís falou, né? Buscar coisas que te façam bem, distrações, praticar algum tipo de atividade física, né? Dá para perceber que várias pessoas já estão praticando, isso faz muito bem para a nossa saúde física. E aí, em relação às crianças também, né? Sabemos que as crianças podem ter algum tipo de preocupação em relação a isso. É interessante não negar essa realidade para a criança. Se a criança perguntar, é importante que você responda. Ou se, mesmo que ela não pergunte, se você perceber que há uma demanda, né, de explicar o que está acontecendo, justamente para que a criança também se proteja, né, contra o vírus, você vai lá na criança, pergunta o que ela já sabe, se ela já conhece o vírus, né, para poder realmente explicar. Como também não é interessante que você chegue amedrontando a criança, não. Né? Você explicar de maneira lúdica o que está acontecendo, a cunho realmente de informação. Também gerar algum tipo de brincadeira para a criança, pinturas, né, desenhos, atividades lúdicas. Ter esse tempo com a criança que é tão importante. Em alguns momentos a criança também vai precisar descansar, né? Que o tédio é importante para a gente também, né? Para a gente poder descansar. E para a criança não é diferente. Então, respeitar também esse momento da criança, né? E sempre levar informações positivas para ela, né?
informações também otimistas, para que ela não fique só nessa perspectiva de que coisas ruins estão acontecendo. Tudo isso é muito importante para a gente trabalhar com as nossas crianças. Isso mesmo, Priscila, como bem colocado aí, fala da importância de inserir as crianças também na atividade de casa, né? Respeitar a questão da idade de cada um, mas colocar uma para forrar a cama, para arrumar o quarto, ajudar a enxugar as louças, e aí participar também dessa atividade diária, que vai ser da casa, da nova atividade, para que as crianças também se sintam inseridas nesse novo contexto que estão vivenciando. Sim, e assim, gente, para ir fechando, né, para o vídeo não ficar tão grande, de maneira geral, o período que a gente está vivendo é de cuidado e não de desespero. Não adianta agora a gente já começar a se desesperar, né, acreditando que algo muito ruim está para acontecer ou a situação piorar cada vez mais. A ideia não é essa, né? Como a gente veio comentando ao longo do vídeo, tentem focar no agora, né, uma coisa de cada vez. Se lá na frente a gente for enfrentar um momento pior, deixa esse momento chegar, porque a gente não sabe. E se chegar, é focar em soluções, né? Não é ficar ruminando as preocupações, não. É aquela coisa, para cada preocupação que eu tenho que pensar como eu vou resolver o problema e não me agarrar diante dele. Então, é pensar num cuidado e não ficar desesperando diante dessa situação que está acontecendo. Entender que a pandemia ela vai passar, mas que a gente tem que passar ela com qualidade de vida, porque senão ela vai passar e vai deixar a gente adoecido mentalmente. Então, passou a pandemia, passou o maior risco, mas a gente ainda está com os resquícios, pode vir questões de depressão, alguns transtornos de ansiedade. Então, é fundamental cuidar dessa saúde mental. Sim, é isso, gente. Eu espero que tenham ajudado vocês de alguma forma, né? Estamos disponíveis para tirar alguma dúvida ou ajudar vocês no que vocês estiverem precisando, tá? Muito obrigada.